Estou feliz pela sua presença a mais um podcast Nova História. E eu sou Lisbeth Santos. Aqui falamos de transformação, inspiração e como você projetar a sua nova história, a sua. Porque eu estou projetando e eu espero que você, através desses insights poderosos, você consiga sim projetar a sua nova história. E para trazer esses insights muito valiosos, eu trouxe um convidado que vai falar muito sobre inspiração, sobre desenvolvimento e sobre como você pode adquirir a inteligência emocional para o seu dia a dia. Seja muito bem-vindo, Leandro. Eu estou muito licenciada por você estar aqui, né, nos honrando para falar sobre esse tema muito importante, né, para a gente desenvolver, né, nossa personalidade. É isso aí. Muito boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Liz. Estou extremamente feliz de estar aqui com todos vocês para compartilhar um pouco de provocadores insights para a vida, eu diria. E a sensação é de uma alegria no peito enorme de dividir essas coisas que eu aprendi um pouco na minha vida, na minha carreira e na minha história. Certo. Para a gente começar nosso bate-papo, eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua história, o que te levou para poder ver essa amplitude sobre inteligência emocional, sobre desenvolver a sua personalidade, né? Depois querer desenvolver as pessoas. Conta um pouquinho, sei que o nosso público gostaria de saber, porque esse negócio de inteligência emocional está muito assim na área quente, né? Porque as pessoas, né, estão precisando e procurando no dia a dia eles conviver com o outro. E isso que se adquire de inteligência emocional faz com que a gente comece a entender o outro e adquirir equilíbrio, né, para si mesmo. Conte um pouquinho mais sobre isso. É verdade, é verdade. Esse tema está muito em voga, Liz. Bom, eu sou o Leandro, eu tenho 42 anos de idade, sou psicólogo de formação, tenho uma especialização em coaching pessoal. Eu sou apaixonado por esse tema. Quando eu falo inteligência emocional, os meandros da inteligência emocional, segurança psicológica, eu perco a hora, né, de falar sobre essas coisas. Mas falando um pouco de mim, primeiramente, eu sou pai da Rafaela, da Isabela e da Gabriela. 3 crianças peraltinhas de 5, 6 anos e 10 anos de idade. E sou casado com a Gisele, que é minha esposa, o amor da minha vida. E é onde eu tenho a condição de dizer que quando eu vou para casa, eu vou para o meu lar encontrar essas pessoas que são a razão do meu ser. Como eu falei, eu me formei em psicologia. Hoje eu trabalho numa empresa, sou responsável por uma equipe e focado numa área de formação de pessoas, desenvolvimento humano e organizacional. Já atendi como psicólogo clínico também, e também já fiz trabalhos além da empresa, em outros ambientes, em outros lugares, focando em desenvolvimento. E o tema da inteligência emocional é um tema que me atrai, então eu já estudo há mais de 10 anos, por aí eu faço uma leitura e busco compreender esse tema. E como você disse, antes de entrar no conceito, nunca foi tão necessário a gente falar sobre inteligência emocional como nos dias de hoje. A gente percebe que depois da pandemia, o nível de estresse, de crise de ansiedade, de depressão, de muita gente se deslocando de si mesma, aumentou. A procura por psicoterapia, ajuda, apoios, desenvolvimento, aumentou exponencialmente. Então a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa pôr na mesa das nossas casas, da nossa família e no nosso trabalho, né? Então, inteligência emocional, tudo que eu vou falar aqui eu vou recomendar para todos vocês, ouvintes, e busquem pesquisar depois e ler sobre esse conteúdo, porque isso vai ajudar no entendimento maior. O tema de inteligência emocional foi dito por vários autores ao longo da história. Se eu fosse trazer um aqui, um primeiro seria o próprio Darwin, que tem o conceito da evolução das espécies. Ele já começou ali, bem timidamente, pensar como a emoção funcionava no ser humano e como ele se psicoadaptava no seu processo de evolução. E vários outros filósofos e autores falaram de emoção de formas diferentes, mas quem compilou isso e se tornou um boom
é um autor chamado Daniel Goleman. Na década de 80, nos Estados Unidos, ele traz alguns pilares, 5 pilares, que fundamentam o que é a inteligência emocional. Então, em resumo, a inteligência emocional é a capacidade que eu, você ouvinte, tem de olhar para si mesmo e reconhecer as emoções enquanto elas acontecem. Reconhecer, gerenciar, saber lidar, interpretar, que não é um processo fácil. E ele traz alguns processos que a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa, dentro desses pilares, mas eu diria que o primeiro e o principal é a capacidade de se conhecer. Quem sou eu? Quem é você? É uma grande pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo. E a inteligência emocional é uma leitura, é um estudo que provoca a gente a fazer isso. É um ato de consciência, né? É isso. Nossa, assim, eu tenho um pouco, né, dessa história da inteligência emocional e pela que eu falei assim, nossa, a inteligência emocional é muito bom, porque é o que mudou a minha vida, né, a minha história. Até chegar até aqui foi isso que me trouxe, me conhecer e saber realmente quem sou eu, né? E entender que que eu tinha capacidade, não é o que os outros rotularam para mim que eu era e que eu devia fazer, não, senão porque isso já foi escrito, né, antes de eu nascer. E aí a gente parte para a Bíblia, né? A nossa real identidade, né? Isso, é isso. Então, e olha que interessante, Liz. Todos nós fomos treinados pela sociedade a aprender aquilo que está fora. Então, nós somos ensinados a aprender racionalmente a língua portuguesa, a matemática, o que é racional, o que é da vida, da política, do futebol, da vida dos outros. Mas quando é para a gente se conhecer, quando você está numa entrevista de emprego e tem aquela pergunta que diz: quais são as suas habilidades? Quais são as suas potencialidades? Geralmente você fala: ixi, que pergunta difícil, né? Eu não sei falar de mim. E quem melhor do que você mesmo seria capaz de falar de você? E às vezes a gente não sabe. Então, o primeiro problema que eu quero pôr aqui para a gente pensar é: nós fomos treinados para falar das coisas de fora enquanto sociedade e não para falar das coisas de dentro. E quando a gente tem que entrar em contato com isso, a gente não consegue dar nome. A gente sente coisas dentro do nosso coração. Sabe aquele aperto que dá às vezes, que a gente chama de nó? Fala: o que você tem? Não sei, eu tô sentindo uma coisa aqui, sabe, na garganta, uma angústia, sabe? eu não consigo falar. Não consigo falar a respeito. E essa condição às vezes trava. E a falta de autoconhecimento faz com que a gente não perceba o nosso próprio corpo, as nuances das emoções que vão acontecendo ali na nossa cabeça, o sentimento que o outro gerou na gente. E o autoconhecimento é o grande primeiro pilar da inteligência emocional. Quem sou eu? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que outro ser humano, e aí pode ser o seu líder, pode ser o seu colega de trabalho, pode ser a sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu filho, a circunstância da sociedade gerou em você um sentimento de angústia, frustração, raiva, medo, bloqueio. Então, o grande primeiro ponto é: o que eu estou sentindo diante das situações que eu estou vivendo no meu dia a dia, no meu trabalho? Entende? É que, na verdade, o ser humano, né, e a gente, né, como muitas vezes no nosso dia a dia, a gente está no modo automático, né? Tanto que Perfeito. a gente fugiu de nós mesmos para não, né, assim, eu acredito muito hoje, tá? Que a gente foge de sentir, de se ver por causa das nossas dores do passado, né? E aí a gente vira no modo automático para a gente continuar na frente, para não lembrar daquelas dores, e a gente segue na vida, só que a gente não se sente com aquele não, como você disse, porque a gente não é um ser humano comum, assim como o ser humano se rotular, eu posso viver no automático, porque a gente tem um propósito no caminho, né? Tem. E essa chama é que grita e fala por que você não está fazendo o que tem que ser feito. Por que você está fazendo as coisas por fazer? É isso.
teve um episódio na minha vida que quando eu, né, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava nessa búsqueda, né, da inteligência emocional para poder me entender por que eu sentia isso, de querer conhecer mais sobre mim. Porque até então eu já estava com. Eu teve um episódio de depressão silenciosa, ninguém sabia. E eu tinha pensamentos suicidas. Então, o que acontece? E aí eu comecei a buscar. E eu achei que a falha era porque eu não era uma boa empreendedora. Não era nem porque eu queria alguma coisa para mim como pessoa, senão porque era algo externo, material. Por que eu não estava empreendendo de uma forma correta? E aí eu comecei a entender e eu fui num treinamento, né? Antes de tudo isso, eu tinha vontade de, tipo, tomar um táxi e tomar estrada e nunca mais voltar em casa. Aí quando cheguei nesse extremo, eu falei, eu só quero fechar meus olhos. Sabe, tem um bicho aí que cava, coloca a cabeça dentro. Vamos fugir desse monstro, né? Então, é isso que eu queria fazer. Aí quando a inteligência emocional entrou na minha vida, foi tão assim, essa palavra foi tão renovador para mim, que eu comecei a tomar consciência de que muitas coisas eu não fazia porque era o que eu devia fazer, senão porque as outras pessoas falavam o que eu devia fazer. Olha que profundo, né? E a questão aqui que você traz, Liz, e eu acredito que é de muita gente que está ouvindo a gente, existe alguma coisa que acontece dentro da gente que a gente não controla. Né? E assim, a inteligência emocional não vai resolver o problema, mas vai te ajudar a lidar com o problema, Sim. seja ele qual for a natureza. E o primeiro princípio é, eu preciso me conhecer como é que eu lido com esse problema que está na minha frente. Esse movimento que você fala da fuga, né, da gente às vezes fugir de nós mesmos, tem a ver, a psicologia chama de um mecanismo de defesa. Todo ser humano tem um mecanismo de defesa. Alguma coisa que parece ser tão insuportável, eu me engulo, eu me mergulho numa rotina tão intensa de trabalhar muito porque eu quero fugir de mim mesmo. Eu não aguento olhar no espelho e ver o que eu tô vendo, então deixa eu encher minha cabeça de coisa e fugir dessa assombração que sou eu mesmo. Porque eu não tenho coragem de abrir algumas gavetas. E eu tô chamando aqui de gavetas emocionais. Que aconteceu quando você tinha 5 anos, por uma exposição na escola, por uma criação, uma situação relacional com o pai, com a mãe, ou com uma falta de relação com essas figuras que são tão importantes, vai gerar efeito nessa vida. E aí, tudo que entra vai sair, ou quer sair. Se a gente não reconhece, o corpo reconhece. Aí eu trago outro dado aqui, o corpo fala. Se a gente não escutar, ele vai querer sair. Imagina que quando você tem aqueles espasmos musculares, você, nossos ouvintes, você percebe lá, começa a ter um piscando aqui no seu braço. Você olha assim, nossa, tá latejando aqui. Sim, sim. Ou o olho, sabe? O olho começa a O tremer. meu era direto. Eu vivia só trabalhando, o estresse era tão alto que, tipo assim, teve vezes que eu tinha, assim, momentos em que eu parecia que eu ia desmaiar. Mas eu tava parada, mas eu sentia. Aí eu pegava um táxi, eu falava, A vem cá tensão, me né? pegar. Grande. Era muito, É muito. isso. Nossa. E aí imagina que, assim, o corpo tá mandando um recado pro cérebro. Tá dizendo o seguinte, para, dá uma pausa, respira, vá tomar uma água, volte pro seu eixo, para você conseguir voltar para a produtividade. E quando a gente não ouve, aí vem um outro negocinho que eu chamo de psicossomatização. Psicossoma. Psico, mente. Soma, corpo. Ou seja, aquilo que a minha esfera emocional não digeriu, eu não tratei, eu não lidei, o meu corpo vai tratar. De alguma forma. Então, se a gente for parar para pensar, eu não quero ser aqui generalista e dizer que é A, B, B. Mas eu diria que a maioria dos cânceres tem uma origem emocional. Tem uma questão de dificuldade de botar para fora o que sente. Tem dificuldade de dizer não. Tem dificuldade de dizer pro outro, eu não gostei. Eu não concordo.
ou me perdoa, eu estava errado, por um negocinho chamado orgulho, às vezes a gente deixa a doença assumir o nosso corpo porque não tem coragem de pedir desculpa porque errou. Não tem problema falar, eu errei. Errar é humano e você aprende com o erro. E um outro fator, quando a gente não escuta, o corpo vai falar. E aí você tem uma gastrite nervosa. Já pararam para pensar? Uma doença que tem um elemento emocional? Gastrite nervosa. Imagina se pegar a moda de todas as doenças ter uma qualidade emocional. Gastrite nervosa, gripe irritadinha, úlcera cheia de frescura. Já pensou? A gente ouviu num médico que veio para palestrar aqui na casa do PEX aqui, sobre burnout. Síndrome de burnout. É uma síndrome que caminha quando você está num estado de trabalho de um nível tão alto, de estresse. Essa síndrome, ela leva você para um esgotamento profissional. É quando o profissional chega no seu limite físico, no seu limite mental, no seu limite emocional. E é como se tivesse um curto-circuito no cérebro e ele começa a adoecer. Num processo depressivo, né, com sintomas da depressão muito parecido com o burnout, mas a origem do esgotamento é o trabalho. Então, tudo que é um gatilho para o trabalho vai gerando um efeito fisiológico. Então, a pessoa tem taquicardia, pode ter sudorese, a capacidade de pensar produtivamente é bloqueada. Então, aquele profissional que em um momento tinha uma situação, resolvia com estalar de dedo. De repente, numa situação, ele trava. Crise de ansiedade, não consegue pensar. E aí, quando o líder não tem a sensibilidade de perceber que o funcionário está entrando no esgotamento e vai fazer uma leitura de que é corpo mole, de que é frescura, você tem um problema de entrega e você tem um problema de saúde mental. Não é à toa que todos devem estar acompanhando aí a tal da NR1, que vai propor, vamos falar de segurança de saúde mental, segurança no ambiente de trabalho, para que as pessoas pensem nisso. Os empresários, os funcionários pensem em como lidar com a própria saúde. Então, o burnout é um tema extremamente sério que a gente também precisa refletir, Liz. Nossa, porque às vezes a gente fica adiando, né? Eu sou um pouco assim, hoje em dia eu sou um pouco mais centrada em, tipo, ter tempo pra gente, né? Pra mim, mas ter tempo pra minha família, pro meu trabalho. Perfeito. Né? Mas quando você não tem essa consciência, esse conhecimento, você acaba se entregando a uma única área, achando que isso vai resolver todas as áreas da nossa vida. Então, o que acontece? Acaba que você esgota com isso e não tem mais paciência para os outros. Perfeito. E você me lembrou, Liz, de uma metáfora, né? O que faz a música ser tão linda? A gente ouvir uma música clássica, um samba, um rock. O que faz a música ser linda é a pausa. São os intervalos de uma nota para outra, o respiro de uma nota, quando está cantando para outra. Isso faz as nuances de uma música ser incrível e você fala, que coisa maravilhosa. E não é diferente na vida. Se a gente não tem um momento de pausa, de parar, para oxigenar o cérebro, para voltar para a nossa atividade, a gente vai adoecer. Talvez você dure um período de meses, porque outras pessoas podem falar, 12 anos. 12 anos trabalhando em excessiva, sabe, sacrifício forte, porque você sabe que imigrante que chega no Brasil trabalha muito, Sim. A carga horária é muito. O desafio é duplo, né? Duplo. Eu já trabalhei na feira, eu já trabalhei em tudo que é possível. Então, assim, e eu falo assim, foi um livramento haver talvez conhecido esse meio e poder, né, trazer pessoas que façam entender essa parte para os meus conterrâneos que moram aqui e que talvez moram lá, né, e que eles não entendem, porque assim, a nossa cultura, por exemplo, o brasileiro são pessoas muito alegres, conversam. Não estou falando que eles não podem ter os problemas, tá? Sim. Mas a minha cultura é mais fechada,
é mais rígida e é entregado 100% quase ao trabalho. Aqui tem ainda divertimento, Sim. tem amigos, cuidam de algumas áreas ainda. Tem Lá, uma válvula de escape, né? Para... mas lá não é desse, como é que se chama, esse pensamento. Então, você traz uma cultura muito diferente, você vem aqui e você fala, não, vive com essa crença, aqui eu tenho que trabalhar muito, tem uma oportunidade muito para mim. E eu que vim ensinada, eu preciso. E aí você se entrega com essa crença, porque eu ouvi falar também que pessoas adultas não entendem mais por conhecimento, mas eles entendem agora por experiência, É isso. né? Exatamente. Que o ser humano adulto não vai aprender mais, só vai aprender através da experiência. Por exemplo, se você teve né, eu, por exemplo, falo, né, eu tive uma experiência de vida muito medido, muito escasso, né? Mas alguém querer falar para mim que não é mais, eu não vou conseguir tanto entender, mas se alguém botar para mim num ambiente diferente, numa experiência diferente como eu atravessei, porque eu lembro que se o meu esposo, ó, a minha forma até de vestir era uma forma totalmente diferente. Então eu falava assim, eu quero ir nesses lugares, né? Conversava com meu esposo. Aí ele falava assim, mas a nossa convivência não viste assim. Aqui você não vai poder conversar dessa forma, né? Você vai falar naqueles lugares onde fala. E eu falo, mas eu não tenho conexão com pessoas daqueles lugares. Como que eu acho, né? Alguém que fale sobre inteligência emocional, né? Alguém que fale sobre como, né, ter consciência, como, por exemplo, até de leitura mesmo. Aqui no Brasil ainda leem, lá no Peru. Como o negócio é, né? Tem gente que tem hábito de ler, mas eu não tive esse hábito de ler, porque os meus pais passaram que era ir para a escola, aprender na escola, e o resto do tempo é ajudar em casa, trabalhar, e é isso a sua vida. E depois se formar, e depois ter as suas coisinhas, trabalhar, era isso. Aqui a gente está falando de um elemento de cultura e cada cultura tem a sua grandeza e tem as suas falhas, assim como todos os países, inclusive o Brasil. Mas eu te ouvindo, eu vejo que você quebrou uma bolha da sua própria história. E o cérebro faz essa leitura. Por quê? Existe um movimento cerebral que a gente chama de sinapse, que é a conexão de um neurônio com outro neurônio. Uhum. E vamos combinar, e vamos lembrar aqui, um outro detalhe, o cérebro é preguiçoso. Ele não gosta de gastar energia. Então ele sempre vai te intuir, descansa, não, se isso aqui vai te dar muito esforço, vamos escolher o que vai dar menos esforço. Então ler, mudar um hábito, é extremamente difícil você dizer para o cérebro. E esse movimento que você fez foi, quando você faz uma conexão neuronal com um segmento e com pessoas que são totalmente diferentes da sua história, você amplia o que a gente chama de elasticidade cerebral. Você amplia a sua capacidade de aprendizado e de conexões. E isso faz com que você entre em outras culturas, em outros universos, em outras crenças, né? A gente está falando de crença cultural aqui. Né? Eu também tive muito de coisas do passado que eu aprendi da minha família sobre o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher, que o homem tem que trabalhar e sustentar a casa e a mulher tem que ficar em casa. Até um determinado momento era uma crença. E eu entendi em determinado momento, peraí, isso não está certo. A mulher também pode, se ela quiser trabalhar, igualitariamente. O homem pode cozinhar. Hoje, por exemplo, eu falo com todo orgulho aqui que eu sou o cozinheiro oficial da minha casa. Minhas filhas adoram a lasanha que eu faço e tenho orgulho de dizer isso. Minha mulher não gosta de cozinhar e tá tudo bem. Nós conseguimos chegar num acordo que eu chamo de contrato moral dessa convivência, que vai sendo ajustada ao longo dos anos, ao longo dos perrengues, ao longo dos arranca-rabos. Não tem vida perfeita. Não. Mas quando você está disposto a aprender, é possível mesmo sendo adulto. Aí eu vou colocar um elemento, que, quando é criança, a gente é alvo da pedagogia, que ensina o passo a passo. A criança aprende a ler, a escrever, o que é o trabalho, isso a gente chama de pedagogia. O adulto a gente chama de andragogia, que tem a ver com esse exemplo que você trouxe. Ele aprende com a experiência.
E um terceiro elemento para o adulto, ele aprende quando ele vê sentido. Quando eu acredito naquilo, mesmo que eu não tive uma experiência, mas teve sentido para mim, ou seja, tocou aqui dentro de alguma forma, gerou um significado com o meu propósito de vida, de alguma forma o propósito da Liz foi sendo costurado ao longo da existência. E alguma chama, que é esse negócio que você fala, que todo ser humano tem dentro dele. E às vezes a gente deixa apagar, às vezes a gente deixa falar, a minha vida é pagar boleto. É trabalhar de segunda a sexta, 200 horas para pagar boleto. Mas não é feliz. E aí, minha gente, temos que quebrar este enredo, porque a gente só tá vivendo para pagar conta e não para ser feliz. E a gente tem que ser feliz. E é possível ser feliz no lugar que você trabalha também. E nós somos responsáveis por criar esse ambiente, por mais doloroso que seja. Tem gente que no domingo à noite, ao ouvir a musiquinha do Fantástico ou qualquer outra coisa, aperta o coração. Tem taquicardia, porque vai pro outro dia trabalhar, se deparar com um chefe que odeia, com um lugar que é tóxico, e ela passa de segunda a sexta-feira não vendo a hora de chegar o que eles chamam de happy hour, ou hora feliz. E só tendo 1 hora da semana para ser feliz é muito pouco. A gente pode e deve ser feliz a partir da segunda-feira, abrindo o seu olho, botando o seu pé no chão e lembrando qual é o seu propósito. Aí você me pergunta, como é que eu sei o meu propósito? Eu vou dar algumas dicas aqui. A partir do que eu vivi. Eu não quero trazer aqui bibliografia, porque a minha recomendação aqui, como eu falei no início, vamos pesquisar. Tudo que você ouvir, questione, né? Não traga, o que ele falou ali é a verdade, não. Questione, estude, pergunte, mas eu vou dar alguma dica aqui. Para você descobrir qual é o seu propósito, uma das primeiras coisas é você perceber o que faz o seu coração bater mais rápido quando você está fazendo. Tem alguma atividade que quando você faz o seu coração acelera de que gostoso fazer isso aqui. Seja falar com as pessoas, atender o cliente, resolver um problema, não sei qual for a atividade. Eu gosto de resolver problemas. Você gosta, você chama o problema para você, Liz, é isso? Eu gosto de ensinar, assim, eu gosto de dar a solução. Entendi. Né? A solução. Porque a gente já tem tanto problema, né? Que a gente nunca vai parar de ter problemas. Porque se vai parar de ter problemas é porque as pessoas não estão fazendo nada, né? Quer dizer, a gente já foi pro caixão. É isso. Mas, assim, eu gosto sempre de ver o lado da solução, o lado da positividade. Que para mim, não tem esse negócio impossível. Eu falo, à medida do possível, a gente vai achar uma solução. Vai. E sempre tem. E eu falo assim, porque a gente está aqui e a gente pode construir isso. Então, eu gosto, tipo assim, o meu coração bate quando eu acho a solução e eu dou as melhorias e esse negócio vai dar um negócio para avançar. Então, isso aí me... Te pulsa. É isso. E aí, o que eu diria para os nossos ouvintes e aqui, e para todos nós coloque no papel. Tente descobrir ao longo da sua trajetória, os trabalhos que você já passou, qual foi o momento que o seu coração bateu um pouco mais forte enquanto você estava resolvendo ou fazendo a atividade. Você vai descobrir. Segundo ponto o seu olho brilha diferente. Você sente um negócio diferente quando está fazendo aquilo. Aí você descobre, isso tem a ver comigo. Aí você vai fazer a atividade. Faça um teste. Tem vários testes de autoconhecimento na internet, de graça, que vocês podem fazer. Pesquisa lá, testes de autoconhecimento. Tem o DISC, tem MBTI e outros, que você vai colocar, responder questões sobre você e você vai ver quais são as suas potencialidades, onde você pode navegar melhor e você vai começar a fazer um raciocínio de, pô, aqui faz sentido. Toda vez que eu penso nisso, vem um sentimento de, pô, eu gostaria de estar nessa cadeira. Eu gostaria de fazer esse tipo de coisa. O seu propósito começou a ganhar cara. Quando a gente descobre qual é o nosso propósito, o problema do dia, ele tende a diminuir, ele tende a ficar menor do que ele é. Por quê? Quando a gente está focado só na dor, a gente só olha a dor e só sente a dor.
Quando a gente desvia o nosso olhar para o objetivo que a gente quer chegar, para o nosso propósito de vida, aí eu estou falando de objetivos financeiros, materiais, espirituais, sociais, seja ele qual for, mas tenha um objetivo. Tenha um lugar que você fala, eu quero chegar neste lugar. E coloquem no papel, gente. Nós temos, como brasileiro, algumas falhas, porque a gente tem um probleminha que eu chamo de procrastinação. A gente quer tudo falar, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas sabe quanto dinheiro você quer ganhar? Eu quero um trabalho melhor. Mas você sabe que trabalho esse é melhor? É exatamente né? isso. E às vezes a gente não está disposto a se entregar para o ônus desse trabalho também. E, gente, outra coisa que eu tenho aprendido aí participei de um congresso essa semana de RH e eu peguei muitos insights, né, que me provocaram. E uma das coisas que eu ouvi lá é o seguinte, foi, gente, trabalho é igual a resolver problemas. Alguém tem um problema e você foi contratado para fazer uma venda, para costurar, para ajustar, para apertar um parafuso, para fazer uma palestra, seja lá o que for. Você está resolvendo o problema de alguém. Por exemplo, ali, ó, o rapaz que está ali atrás das câmeras está Querido que tá resolvendo nossos problemas aqui. Exatamente, ele né? está propiciando que essa mensagem vá chegar a várias pessoas. Né? Então, quando a gente tem a consciência da importância do nosso trabalho, aquela sensação de você ficar 200 horas da sua vida, do mês, para receber um salário, olhar para trás e se sentir deprimido, diminui, porque você não olha só para dinheiro. E aí tem uma outra pesquisa que diz o seguinte, o dinheiro, ele tem um grau de importância, depois que você começa a se acostumar com o seu salário, com a promoção, ele cai para 5º ou a 4º lugar de grau de importância do ser humano. Por quê? O que motiva é a sensação de você se sentir útil, importante, realizado, que está fazendo alguma coisa. Então, autoconhecimento é um remédio para a vida de toda pessoa, de todo profissional que quer ser melhor, de olhar para a sua própria realidade e falar, eu posso ser melhor. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Não, pode tomar. Mas assim, eu acredito muito. E tenho falado com muita gente que a importância de poder, eu falo assim, de se resgatar a si mesmo, né? Porque muita gente fala, mas o que é inteligência emocional, né? Muita gente fala, né? Aí eu falo assim, não, é você tomar consciência, você se conhecer a si mesmo. Então, né? E com essa a conversa, muitas vezes eu tenho dado algumas pinceladas nas pessoas e falar, vai aprender um pouquinho mais, não precisa acreditar na minha transformação, não precisa acreditar no que eu estou vivendo, você mesmo tem que ser autor e conhecendo ser autor da tua própria história, porque eu acho que nada melhor, né, uma pessoa falar para si, aquilo que eu fiz por mim foi o que me ajudou a me libertar, talvez, de mim mesmo, porque a gente vive numa escravidão de uno mesmo, porque não se conhece a si mesmo, né? É isso. E quando você não se conhece, você tende a tomar decisões erradas, você tende a fazer escolhas erradas de trabalho, de companheiro, de relacionamento. Demais. Nossa, hoje em dia a gente vê cada caso que a gente toca, olha e fala assim, quem conhece fala assim, nossa, poderia escolher melhor porque ele já viu essa experiência. Mas por que ele escolhe da mesma forma de novo? É isso. Né? E às vezes é uma fuga de si mesmo. Porque o que a pessoa, quando põe a cabeça no travesseiro, encontra, ficar com ela mesma, às vezes é insuportável. Então ela precisa se encher de rede social, de ter uma sensação de que está conectada com um monte de amigos, porque ficar sozinha com ela mesma 1 hora sem fazer nada é insuportável. E isso é a falta de autoconhecimento. Aprender a buscar como é você, como você aprende. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que não gostam, que aprendem ouvindo. Tem quantos canais, o seu canal aqui, que é uma provocação para as pessoas serem melhores, que tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo, assistir filmes, séries, documentários.
Então, descubra qual é o seu gosto de aprendizagem. Invista nisso. Porque conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você. O dinheiro vai, a casa que você não pagou o aluguel vai, a mulher vai te deixar, o marido vai te deixar, mas o conhecimento que você adquiriu, este é um patrimônio que ninguém vai tirar. E se eu fosse dar uma grande dica para todos vocês aqui do processo de autoconhecimento, é buscar conhecimento. Conhecimento próprio. Faz terapia, minha gente. Isso aí ajuda muito. A terapia, a viver uma nova experiência, fazer verdade. novas conexões, Novas né? conexões. Porque muitas vezes o seu ambiente pode ser o seu, como é que se chama? O seu meio que talvez você tenha, você seja um peixe fora da caixa, né? Fora da água. Sim. Mas o seu ambiente fala que você não é e que você tem que ser igual a eles, com pensamentos de fracasso, com pensamentos de que você não consegue. E eu, durante muito tempo, eu vivi assim. Só que eu olhava para as pessoas do meu meio e falava assim, eu não quero continuar assim. Eu não quero. Tinha alguma coisa errada, né, Liz? Eu falava assim, eu não quero. Você me lembrou de uma história muito interessante. Na verdade, é uma alegoria. Os 3 grandes filósofos da história da Grécia, da mitologia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Os 3 grandes nomes. E Platão tem uma obra, tem um texto que ele chama de Mito da Caverna. O que é o mito da caverna? Gente, e esse mito, depois dá um Google aí, quem tá assistindo, e coloca lá Mito da Caverna. Mito da caverna. O que o Mito da Caverna traz? Platão traz uma cena de que tem um grupo de pessoas, tá numa caverna, todas as pessoas, e essas pessoas estão olhando pro fundo da caverna. Imagina que aqui é o fundo, todo mundo tá sentado ali e tá olhando pro fundo da caverna. E no fundo da caverna, pela luz do dia, reflete sombras. E as sombras que estão passando lá na vida, reflete aqui no fundo da caverna. E todo mundo tá olhando para essa caverna acorrentado. E aí um vê ali passando uma sombra com uma criança na cabeça e fala, olha ali, que legal, que interessante. Outro passa com um balde de alguma coisa, carregando alguma outra coisa. E a vida dessas pessoas é isso, não passa disso. Um dia, uma pessoa dessas que estava acorrentada, que eu vou fazer aqui um paralelo com uma tal de Liz, falou o seguinte, tem alguma coisa errada aqui. A vida não pode ser só isso. Só ver as sombras no fundo da caverna não faz sentido. E ela conseguiu se soltar. Ao passo que ela conseguiu se soltar, ela caminhou lentamente até a entrada dessa caverna. A luz do sol foi tão forte que quase ela ficou cega, então ela não conseguiu enxergar. Estava tudo branco, tudo branco. Mas aos poucos a vida foi aparecendo. De repente, ela viu que tinha rios, que tinha pessoas, que tinha montanhas, que tinha crianças brincando, tomando água, pulando. E ela ficou fascinada, existe uma vida de verdade que não são as sombras. E ela voltou correndo. Amigo, vamos lá para fora, tem uma vida lá de verdade que acontece, isso aqui é só um reflexo do que é a vida. Que, você tá maluco? Tá doido? Isso aqui é a nossa verdade, é a nossa realidade. Aí chamou o outro, imagina, você está louco. E nesse mito da caverna, essa pessoa é assassinada pelos amigos, porque ela estava fazendo uma injúria contra aquela crença, aquele jeito de pensar. E aí o Platão traz uma provocação, olha quantos 1000 anos Platão escreveu o mito da caverna, e eu vejo tantas correlações com o nosso dia de hoje. Quantas pessoas estão em cavernas, em crenças, em modelos mentais, que aprisionam, e quando alguém vai dizer, olha, existe um mundo diferente. Pelo menos a Liz não foi, no mito da caverna, é assassinada, né? Ela conseguiu se libertar. Alguém disse para ela um dia sobre a inteligência emocional, sobre o desenvolvimento do ser humano, e hoje você está aqui, trazendo conhecimento para muita gente, trazendo provocações, e olhando para a sua cultura e falando, gente, tem um mundo lá fora. Não é? Então, eu acho que o mito da caverna, inclusive tem até uma
alegoria do próprio Turma da Mônica, que eles usaram o Piteco representando o mito da caverna. E eles contam a historinha exatamente trazendo a ideia do mito da caverna. Então, é uma verdade posta nos dias de hoje, pra gente pensar assim, em que caverna que eu estou? Às vezes é a sua religião. Muitas vezes. Às vezes a própria religião te aprisiona de um jeito. E aqui, gente, eu quero separar religião e espiritualidade. Espiritualidade todo mundo tem que ter. A espiritualidade tem a ver com propósito, tem a ver com algo além dessa consciência humana que a gente tem. Alguns acreditam em Deus, outros não acreditam em Deus, em outras modalidades de crença, e tá tudo bem. Aqui não é esse é o meu ponto. Agora, às vezes a religião pode ser uma prisão para você. Porque, na verdade, a religião é uma cultura, né? Não é, tipo, não é um imposto algo pela Bíblia, nem nada. É uma cultura que cria, né, para poder, tipo... Alguém pega ali um modelo de ser e vai dizer é assim que tem que ser. E algumas pessoas ficam prisioneiras e deixam de viver uma vida, de uma relação com a família, com os filhos, com o próprio trabalho, não progride na carreira por conta de um aprisionamento que seja religioso, que seja familiar, que seja cultural. Olha só, Quantas cavernas, né? A gente vai tocar um ponto que a gente dá mentoria sobre marketplace, né? A gente ensina porque deu certo comigo e tudo que dá certo comigo, gente, olha só, eu falo tudo, eu ensino. Legal. Entendeu? E eu gosto que as outras pessoas deem certo, tanto que o meu propósito sempre foi, assim, eu contribuir com o outro. Aquilo que eu sempre coloquei na mão no meu trabalho, tudo, sempre seja recíproco para o outro também. Porque não era justo eu sozinha ganhar, vendo que o outro não tem lucro. Tanto que nos meus negócios sempre eu boto nesse termo. Você está ganhando? Vai perder muito? Eu quero saber, né? Eu sempre converso. De justiça, né? Né? Mas, assim, nesse caso, aconteceu esse episódio aí que um dos nossos mentorados falou para mim, não para mim, né? Para o meu sócio, falou que se realmente Deus não ia ou não ia aprovar, ele ia sentir no coração se podia fazer aquilo, se era de Deus mesmo ou não. Aí o rapaz falou, o meu sócio, né, falou para ele assim, ó, falou para mim, né, não é Deus que vai falar, é a religião dele que vai determinar se ele pode entrar. É isso. Mas a gente falou assim, olha, se não é para você, a gente vai ensinar, porque você já entrou, pagou. Se não é, a gente vai reembolsar os 50%, né? E aí a gente ensinou, estava dando super certo. E um dia ligou. Eu senti no coração que não é. Deus falou para mim que não é. Aí a gente falou, a gente reembolsa. Era o nosso termo, né? Deus está dizendo que não vale a pena você seguir no seu próprio crescimento de carreira. Só que acho que não foi Deus. Também acho. Eu também acho. E aí depois de um tempo ele falou assim, ó, me passa a chave Pix, que eu vou continuar. E até hoje Às vezes é a intuição dele que está fazendo. Ele tá dando super certo. Tipo assim, ele deve ter um empreendimento nato, porque ele é CLT, trabalha num prédio como segurança, e ele tá agora vendendo na Shopee, no Mercado Livre, trabalhando ainda como CLT. Legal. E com as técnicas que a gente ensinou de mandar os volumes dele de vendas né, que tem o full, né, lá no Mercado Livre, ele nem precisa empacotar os pedidos todos os dias. Esse serviço já faz o Mercado Livre. Já faz parte da esteira. Então, assim, é uma coisa que, tipo... É isso. Né, e às vezes eles ficam tanto fechados, né, em cultura. É um exemplo clássico de caverna aí, que você acabou de trazer. Em modelos de pensamentos, né, como você disse, a gente não é dono da verdade. É isso, gente. E não tem problema nenhum mudar de rota, falar, nossa, deixa eu mudar aqui porque eu errei na minha decisão. Não tem problema. A gente tem um problema de aceitar o erro, de lidar com o erro, e muita gente sofre por um negocinho chamado orgulho. E o orgulho é uma doença que deixa você não aprender, não viver novas experiências, porque não vou pedir desculpa. Não vou voltar atrás. Não vou dizer porque a religião está me dizendo isso ou aquilo.
E a gente deixa de crescer. E olha quantos anos Platão escreveu o Mito da Caverna e como é tão presente nos nossos dias de hoje. E, mais uma vez, o autoconhecimento é uma poderosa lição. Que eu creio que Deus deixou isso pra gente. Deus deu capacidade e raciocínio pra gente pensar, pra gente construir, pra gente criar, pra gente discordar, inclusive, das coisas. É assim que as coisas evoluem. Porque o livre-arbítrio né? É isso, é isso. Ele já falou aí. É a liberdade de escolha. E de assumir essas escolhas. Imagina o seguinte, se o homem que inventou o controle remoto da televisão não discordasse daquele modelo que estava antes do controle remoto. Toda vez ele tinha que levantar do sofá e trocar de canal. Um dia ele deve ter se injuriado e falou, não aguento mais. Toda hora eu tenho que levantar e troco de canal. Aí ele pensou, se eu inventar alguma coisa que só apertar ele vai mudar. E todas as coisas foram criando, né? A tecnologia, o celular. O celular hoje permitiu fazer com que existisse um mercado livre, uma Shopee, esse marketplace gigantesco, mas alguém teve que fazer uma crítica a um modelo. E a gente tem que estar aberto à crítica. O problema é que a gente não ensina os nossos filhos e a nós mesmos a receber um feedback que tem que melhorar. Ninguém é bom em tudo. Ninguém sabe tudo. E o líder, o líder que é capaz de perceber que a equipe está dando um feedback para ele melhorar e mudar de rota, isso é uma inteligência emocional. Isso é um dos elementos da inteligência emocional, né? O feedback tem que existir dentro das empresas, dentro do relacionamento conjugal, dentro do relacionamento com os filhos. Só que você tem que estar apto para eles não receberem como para receberem, mas você tem que dar o feedback. Tem. Tanto que eu, por exemplo, eu estava pensando muito na minha história, que eu fui, né, abandonada pela minha mãe, né, aos 8 anos. Então, a gente cresceu, tipo assim, meio que sem limites. Só que para minha experiência ter tido como é que eu falo? Talvez um sentido, eu fui criada por pessoas que eram muito assim, como é que eu falo? Muito rígidos. Disciplinados, sabe? Entendi. No momento eu sentia que era uma agressão. Que tipo assim, criança não podia. Só que eu falo assim, acho que eu fui forjada mesmo para poder suportar tudo esse processo. Você olha para trás e é grata com tudo isso, né? Que te aconteceu. E eu falo assim, poxa vida, ainda bem que, tipo, Deus colocou no meu caminho alguém que, tipo, falou não. Na hora que tinha que ser feito, falou que sim, que tinha que melhorar. Mas isso. Naquele momento eu sentia, né? Quando eu era criança, eu sentia, nossa, que tia chata. Toda hora reclama, toda hora. Não pode nada. Não pode nada. E eu vejo e eu falo assim para os meus filhos, né? Na minha filha, que está numa fase já entrando para a adolescência, né? Pré-adolescente, né? 12 anos, está já nesse caminho. E eu falei, por que eu... Assim, eu posso prover, eu não nego nada. Mas por que eu não posso falar não para ela de algumas atitudes, né? E porque a minha filha não, assim, o meu raciocínio foi muito de tipo eu querer empreender, ser independente. E desde meus 14, 10, 12 anos, desde os 8 eu sei que trabalhei. Só que o negócio do empreendimento foi bem cedo na minha vida que entrou, né? Então, eu falo assim, e eu vejo a minha filha que não tem esse interesse por empreender. Ela tem um interesse, tipo, de doador, sabe? Eu vou fazer tudo para não receber, só porque tem que ser feito. E eu vejo, as qualidades dela são muito competentes, é uma pessoa muito disciplinada. Quando ela... nem que vai terminar um trabalho de madrugada, coisa que eu não aguento até agora. Eu já quis colocar esse negócio para mim. Ela aguenta. Tem vezes que eu comprei curso, né, para fazer à noite. Ela fala, mãe, a sua aula não dorme. Deixa eu trazer um copo de água para você. Olha que legal.
Só que ela não tem esse interesse de, tipo, de empreender, sabe? E não sei, eu falo assim, será que não é dela mesmo? Eu ainda quero desmistificar o que realmente, será que é a experiência que, tipo, ela não passou nenhuma dificuldade, teve sempre tudo na mão, teve sempre os pais aí presentes, né? E muitos pais aí de casa devem ter esse desafio enorme com que os Sim, filhos tenham interesse de fazer, né, um crescimento de carreira, de empresarial, porque eu já tenho um sobrinho também que tem 18 anos, entendi. né? E ele não quer dinheiro. Ele fala assim, eu não quero dinheiro. E aí eu falo assim, mas o que será que passa? Eu falo com a minha filha, né? Eu converso, eu falo, filha, o dinheiro vai pagar coisas que talvez o sentimento não vai fazer com que isso seja substituído, mas vai pagar coisas que vão, tipo, te de alguma maneira retribuir para você se sentir merecedora de que você é recebedora daquilo porque você fez isso, né? E eu muitas vezes, talvez pela minha experiência de não ter entendido isso desde cedo na criação dela, talvez eu ter passado isso para ela, né? Você me trouxe aqui uma. Você vai me falando, vai vindo lembranças aqui. E eu queria dar outra dica para todos os nossos ouvintes e para você também aqui de um outro tema para estudar. Uhum. Que cada vez mais vai surgindo literaturas e leituras a respeito do conflito geracional. Então, nós temos desde a geração Baby Boomers, que é a geração de nascidos de 45, são blocos de 10 anos, né? Uhum. Nós temos a geração Y, a geração X, que vem antes da Y, Millennials, a geração Z, que muito provavelmente as minhas filhas e a sua também está nessa geração. E aí, a gente entende que o modelo de pensamento, o ano que nasceu, os efeitos globais, vai fazer com que elas pensem de determinada forma. Mas o que eu queria dar como dica aqui, a gente não pode copiar a nossa criação ou os nossos problemas e colar para que o nosso filho reproduza. Às vezes a gente vai sofrer porque ele não vai escolher o que a gente quer. Isso é E um dos verdade. elementos dessa nova geração, eles têm buscado algumas coisas que têm a ver com propósito, não ganhar tanto dinheiro, ser feliz. Eu quero ter experiências, eu quero viajar, eu não quero trabalhar 12 horas. E pensa o seguinte, eles acompanharam um pouco do nosso sofrimento, de trabalhar 15, 16 horas. E vamos combinar aqui, embora a gente trabalhou muito, e isso é tudo importante, mas teve um custo. Algumas pessoas adoeceram, deprimiram. Teve até casos de suicídio por esgotamento profissional. E outros países, principalmente países asiáticos, o índice de suicídio pelo trabalho é altíssimo. Então imagina o seguinte, uma criança que nasce nesse lar e observa isso, ele não vai querer isso para ele. Então, o que eu quero dizer é, a gente precisa ouvir, porque tem uma parte da sociedade que está chamando isso de frescura, de gente preguiçosa, de uma molecada que não quer nada com a vida. Tem uma parte que faz sentido, que eles precisam ser mais organizados, responsáveis, mas tem um recado para nós, para nossa geração, que de repente entregou muito para um trabalho que no final do dia, e esse final do dia eu estou chamando aqui metaforicamente, a gente olha para trás e fala, poxa, eu dei tanto de mim e o que eu recebi? Hoje eu tenho aqui uma hérnia de disco, uma úlcera, um câncer, perdi o nascimento da minha filha, fui poucas vezes numa escola para participar de uma reunião dela. Então, a reflexão que eu quero trazer para nós aqui, como eu posso chegar num equilíbrio de mostrar para minha filha que sim, ela precisa ter um trabalho, conectar com um propósito, aquilo que vai trazer sentido para ela, ela precisa pagar as contas dela para ter o que ela quer, não é o pai que tem que pagar. Que quando cresce a gente vê talvez os nossos filhos. Não, a minha mãe já tem muito, ela vai pagar. É uma realidade que a gente tem que dizer para ele, ele tem que buscar os objetivos dele. Então, desde como ensinar a ter educação financeira. Então, se vocês
como pai, dá uma mesada, Uhum. eu comecei uma prática mais ou menos 1 ano atrás. Eu dou X para minha filha de 10 anos, e desse X eu tiro 30% para uma outra conta que a gente está chamando de conta de investimento. E ela fala para mim, papai, todo mês, tira aquele valor que eu quero comprar um gloss, fazer um skincare, que eu nem sei esses nomes estranhos. Aí eu falo, não, esse dinheiro só daqui a 20 anos, 10 anos. E vou aumentando o percentual a cada ano, mas ela já entende hoje, com 10 anos, que tudo que ela ganha, 30% vai para o investimento. Para condicionar, porque eu não tive isso. Eu não tive essa oportunidade, aprendi muito tarde, mas aprendi. É. Então, eu entendo que com os filhos a gente ensina muito, mas tem uma parte que a gente tem que aprender com eles. É. A gente aprende mais com eles, né? É Porque verdade. porque eles são mais sinceros. A gente ainda tem muita máscara, assim, meio Muita que pra, perfumaria. né? Mas eles é tipo assim, ó, eles é aberto a tudo. Então você vai acabar, tipo, falando assim, vou estudar um pouco mais, vou aprender mais, né? verdade. Lidar com a situação, porque é outro desafio, é outro caminho. Porque Lidam com a gente, né? tecnologia de um jeito muito mais fácil que a gente. Hoje em dia eu vejo que pessoas que, por exemplo, são mais jovens, conseguem lidar até para trabalhar com o marketplace, por exemplo, tem aquela afinidade muito assim, rápido, de como capturar, por exemplo, a forma de como vender, né? Porque eles já estão no celular e eles sabem como que compram. Exato. Então, as palavras-chave praticamente deles está assim, ó. A gente que é velho tá no Google, tá no não sei o quê, para tirar Eles estão ali no tudo. TikTok E é tem rápido, tudo. né? É isso Então, bom, nossa conversa foi muito, né, muito boa. Eu gostei muito. aí. Eu espero Eu que tenha... pensei já alguns insights aqui para minha filha, e com respeito a mim também. Que bom. E espero que você tenha mais uma oportunidade de vir aqui conosco. Vai ser Aceite, uma porque alegria. eu vou querer conversar mais sobre isso. Vai ser uma honra e uma alegria estar aqui. Leandro, fala aí um insight poderoso, fala uma coisa que toque as pessoas para poder entender que aquele caminho da inteligência emocional, entender que conhecimento liberta, dê esse insight poderoso para os nossos ouvintes, porque sei que essa mensagem talvez a gente não ouça agora, talvez nossos netos, pessoas que Fique aí futuramente, para a posteridade, né? né? Então eles ouçam essas palavras e, né, e coloquem em prática para si e possam fazer uma renovação da mente, como a Bíblia diz, né? É isso. Eu lembrei aqui, não se conforme com seu estado atual. Isso é inclusive um verso bíblico, né? Não se conforme com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Isso é muito verdade. Então, partindo desse princípio, o que eu diria para todos vocês que estão ouvindo aqui? Primeiro, não tem receita mágica. Não espere um guru, um coaching, alguém que vai chegar e dar uma lista de 10 passos para ser feliz. Essa lista não existe. O que eu vou dizer aqui é o óbvio, coisas que cada um já sabe. Mas a primeira coisa é a gente lutar contra um negócio chamado procrastinação, porque a gente promete para nós mesmos e não cumpre. Você promete para o seu chefe e faz. Você promete para o seu professor, para o seu marido, para sua esposa. Para o outro a gente faz e para nós mesmos a gente não faz. Então a primeira coisa é, escolha 1, 2, 3 ações para você começar a fazer a partir de segunda-feira. Cuidado em algumas áreas da sua vida. Área física. Você está tomando água como deveria? Está se alimentando com carboidrato e proteína na medida que deveria? Geralmente a gente está comendo muito mal. Isso prejudica seu cérebro. Você não pensa direito. Raciocina mal. Está dormindo minimamente bem? Como é que está a qualidade dos relacionamentos que você tem? Isso é a nossa vida. Se você tem relacionamentos de trabalho, de família, que são tóxicos, sua vida vai ser tóxica. Tem um tema aí do Instagram que diz que você é a média dos 5 pessoas que você mais anda. Qual é a qualidade dessas pessoas? E um outro elemento é o eixo espiritual.
E, de novo, não estou falando de uma religião. Mas qual é a relação que você tem com a sua espiritualidade? Você tem orações, rezas, tem momento de relaxamento, você precisa nutrir o teu cérebro. E aí é o primeiro passo, gente. Pega um papel. Quando a gente pega um papel e escreve ações, bota no verbo infinitivo, realizar, fazer, bota data, você materializa coisas que ficam aqui. Ah, eu quero vender mais, eu quero ir para a Shopee, para o mercado. Se ficar só no eu vou, não sai. Então, a primeira atitude, quando você materializa, é o primeiro passo para você se deslocar. E aí você deixa de ser refém de uma ansiedade, porque a ansiedade tem assolado. As pessoas estão tomando café com a cabeça no almoço. As pessoas estão na segunda com a cabeça na sexta. As pessoas estão em junho vivendo julho. Estão em 2025, no ano de 2026. Sabe o que isso significa? Que você quer morrer, antecipar sua morte. Viva cada dia, tome o banho, sinta a água do banho cair no seu corpo. Banho gelado, tá? Coma a comida e sinta o sabor de cada elemento desse prato. O que eu quero dizer é viva o momento que você tá. Se tá com teu filho, esteja com ele. Saia do celular. Tenha tempo de diversão, mas tenha momento saudável. Coloque regras de não ter celular na mesa. Não disse nada especial aqui, gente. O que eu tô dizendo é, quando você for fazer uma coisa, coloque o seu coração. Quando você põe o coração, você põe verdade. Não tem como dar errado. Nossa. Foi um prazer estar aqui, gente. Fala o seu Instagram aí para nossos ouvintes. É o Léo Isagi, é o meu Instagram. Pode me chamar no Instagram também, eu passo o meu LinkedIn, que é Leandro Moreira de Almeida. Eu faço alguns posts com uma certa frequência aí para falar de desenvolvimento e algumas provocações. Eu gosto de muito provocar. E quando eu faço isso, eu estou me provocando também. Porque quando a gente se incomoda, a gente muda. Certo. Eu sou imensamente grata a todo o meu público. Chegamos ao nosso encerramento aqui desse episódio aqui com uma fala muito especial sobre inteligência emocional aqui com o Leandro. E eu gostaria muito de que você compartilhe, se você gostou desse episódio, sobre a nossa fala, sobre a nossa conversa, com pessoas, com amigos, parentes, para você compartilhar, mais que tudo, cuidar do seu ecossistema. E não se esqueça, curta e venha nos seguir aqui no nosso Instagram, @LisbethSanches. Obrigado a todos e até nosso próximo episódio. Gratidão.